Olá novamente, nós estamos aqui continuando a nossa revisão do 8º ano do Colégio Vilma Fernandes da Prefeitura de Porto Feliz. Nós continuamos aqui então o assunto que nós estávamos tratando no primeiro capítulo. No primeiro capítulo nós estávamos tratando sobre a questão da crise da monarquia, a crise da monarquia absolutista, e nós vimos o exemplo da Inglaterra. Nós vimos o exemplo do que aconteceu da Inglaterra de conseguir formar uma monarquia no qual o rei tinha o poder absoluto na mão dele, tinha todo o poder na mão dele, ele tinha o poder religioso, ele tinha o poder da sociedade, das leis, ele tinha o poder econômico, mas ele tinha todo o poder na mão dele. Na figura, por exemplo, de Henrique VIII e Elizabeth I. Agora nós vamos ver aqui a consequência desse movimento que foi essa crise do absolutismo, que também ocorreu no resto da Europa, que vai ser exatamente essa crise, a chamada crise do antigo regime. E essa crise do antigo regime vai ter como base o pensamento de alguns autores que nós vamos chamar de iluministas. O iluminismo, então, ele vai ser um movimento aqui que vai surgir nesse momento, e o iluminismo ele vai ser uma série de pensadores, ele vai ser um conjunto de pessoas que estão pensando, estão olhando para a sociedade delas e estão criticando a sociedade delas. Eles olham para a sociedade delas, veem uma sociedade que é desigual, veem uma maioria da população que é miserável, vem uma maioria da população que não consegue ter o básico para viver, não consegue ter o básico para comer, e a partir disso o que eles vão fazer é criticar, é tentar propor soluções, é tentar propor uma nova sociedade, tentar propor uma sociedade melhor. A nossa sociedade é consequência disso. A nossa sociedade surge a partir do papel, a partir do pensamento desses autores, desses filósofos, desses pensadores que vão surgir nesse momento. Então, o que nós temos que entender aqui? De um lado, a nossa sociedade ela vai surgir do debate e daquilo que foi discutido durante o Renascimento, e do outro lado, nós vamos ter a nossa sociedade pensando e sendo organizada da mesma forma que os iluministas proporam. Então, nesse momento aqui, eles vão propor ideias. O que vai acontecer depois? A nossa sociedade vai realizar essas ideias e vai colocar em prática essas ideias. Então, se hoje existem escolas públicas, foi porque esses caras aqui pensaram. Se hoje existe um serviço público de saúde, é porque esses caras pensaram. Boa parte daquilo que existe hoje, boa parte daquilo que nós dependemos para viver hoje, foi pensado, foi organizado e foi proposto por estes caras aqui. Então, entender o pensamento destes caras é entender a nossa sociedade hoje. O que nós vamos fazer, então, é tentar compreender essas pessoas, tentar compreender o pensamento dessas pessoas e tentar compreender esse movimento, esse conjunto de pessoas que nós vamos chamar de iluminismo. Então, vamos entender aqui quais que são as críticas que vão ser feitas aqui pelos iluministas. Eles estão ali, principalmente na sociedade francesa, eles estão ali olhando para aquela sociedade e vendo uma sociedade que é extremamente desigual. Você vai ter uma camada de ricos que vai ser muito pequena, uma porcentagem de 2, 3% da sociedade, que vão ter todas as coisas, vão ter todos os privilégios, e uma grande maioria da população que é miserável, analfabeta e não tem o mínimo para conseguir sobreviver, não tem o mínimo para conseguir comer. Em si, a sociedade francesa, daquele momento, a sociedade francesa pré-revolução francesa, é muito parecida com a sociedade que nós temos hoje. O Brasil é campeão de desigualdade, ele é o 7º país mais desigual do mundo, apesar de ser um dos países mais ricos do mundo. Então, a concentração de renda e a desigualdade da nossa sociedade é muito parecida com a concentração de renda e a desigualdade que nós tínhamos naquele momento na sociedade francesa. E o que eles vão fazer então? Eles vão criticar essa sociedade francesa, eles vão criticar essa sociedade desigual e vão tentar propor soluções. Vamos ver aqui algumas das críticas que nós discutimos na sala de aula. A primeira crítica deles vai ser justamente a monarquia absolutista. Eles acreditam que o poder absoluto e o poder absoluto na mão de uma única pessoa é algo ruim para a sociedade. O rei, ele pode ser um bom rei, mas na maioria das vezes o que acontece é que nós vamos ter um mau rei, ou um rei incompetente. E a partir do momento que nós temos um mau rei, ou um rei que é incompetente, que tem poder absoluto na mão dele, o que vai acontecer é exatamente que aquela pessoa ela vai utilizar aquele poder para si.
Ela vai utilizar aquele poder para se manter no poder, ela vai utilizar aquele poder para os amigos e o grupo ao qual ela pertence. Ela vai dar dinheiro somente para os amigos dela, ela vai dar os cargos de importância somente para os amigos dela, e a partir disso a sociedade ela vai perdendo. O mau governante ele faz política somente para si. O bom governante faz políticas para toda a sociedade. Então o que eles estão olhando é que o absolutismo ele vai gerar maus governantes. Que o absolutismo vai gerar governantes que sejam corruptos, e eles vão criticar isso. Eles vão olhar também para aquela sociedade e vão criticar aqueles privilégios que vai existir na nobreza e o privilégio que vai existir na igreja. Na França, nesse momento aqui, nós temos uma legislação que é específica para os nobres, uma legislação que é específica para a igreja. Então, se você cometer um crime e você ser um pobre, você vai ter uma pena, você vai ter um castigo. Se você for um nobre, você vai ter um outro castigo, e se você for uma pessoa da igreja, você vai ter um outro castigo. Então, o que nós vamos ter aqui? Se um nobre cometer um crime, por exemplo, se um nobre matar um plebeu, o máximo que vai acontecer, na maior parte dos casos, é que ele vai pagar ali uma indenização, ele vai ali se desculpar com a família e fica por isso mesmo. Agora, se um plebeu matar uma nobre, ou um nobre, o que vai acontecer é que ele provavelmente seja condenado à morte e provavelmente a família dele também receba uma pena e possa também, dependendo do caso, ser condenado à morte. Da mesma forma, as pessoas que estão em volta dele, o vilarejo que estão em volta dele também vão ser punidos. Então, nós temos uma pena para o plebeu, que é muito mais séria, muito mais grave, e uma pena para o nobre, que é muito mais branda e muito mais leve. A mesma coisa acontece na nossa sociedade hoje. Quando um pobre, por exemplo, ele rouba alguma coisa, o que vai acontecer? Ele recebe uma pena de 3, 4 anos. Agora, se um rico ele vai lá e desvia dinheiro público, ele recebe, quando recebe uma pena, ele vai receber uma pena que seja pequena, muito mais curta do que esse pobre que roubou a bolacha no mercado da esquina, por exemplo. Então, a desigualdade que nós temos hoje no nosso sistema legal é a mesma desigualdade que eles tinham naquele momento. Nós temos então o privilégio também da igreja. A igreja, além de ela não ser julgada segundo as leis que que o plebeu tem que seguir, a igreja, como os nobres também, eles não pagavam imposto ou pagavam muito pouco impostos em alguns casos. Então o que acontece? A maior parte dos impostos ou quase todos os impostos eram pagos pelos plebeus. Seja os plebeus que sejam pobres, miseráveis, ou aqueles que tinham um pouco de dinheiro, como por exemplo os burgueses comerciantes. Esses comerciantes, eles poderiam ser ricos, mas era eles que pagavam o imposto. Agora, o nobre e a igreja, esses ou não pagavam ou pagavam muito poucos impostos nesse momento aqui na França. Então, nós vamos ter aqui uma sociedade que nós dizemos que ela é dividida em estamentos, ela é dividida em camadas. E a partir do momento que você nasce na camada de baixo, você vai permanecer na camada de baixo. Você não tem como mudar, você não tem como progredir, você não tem como alcançar uma outra camada. Você não tem como subir a escada de jeito nenhum. Você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Você vai ter direitos para toda a sua vida como plebeu. Agora, se você nascer rico, se você nascer como nobre, você sempre vai ter direitos, você sempre vai ter privilégio de nobre, não importa a quantidade de dinheiro que você tenha. Da mesma maneira, então, se uma pessoa nasce na camada de baixo, ela não vai poder subir para as camadas de cima, não importa o que aconteça. E as pessoas que estão na camada de cima, por mais que elas percam dinheiro, elas nunca vão ser tratadas como as camadas de baixo. A sociedade brasileira, nós podemos considerar as mesmas coisas. As oportunidades acontecem mais para as pessoas, o network, que nós dizemos hoje, ele acontece mais para as pessoas que estão na camada média e na camada alta da sociedade. Eles têm a possibilidade de ou se manter na camada social deles ou de subir na camada social. Agora, uma pessoa que nasce pobre, ela tem muita pouca chance na vida para ela conseguir subir. Ela pode trabalhar, mas a remuneração dela, na maior parte dos casos, é baixa. Então, ela quase nunca vai conseguir chegar e praticamente nunca vai conseguir chegar lá no alto, a ser o rico ou milionário brasileiro hoje. Então, da mesma forma que nós temos uma desigualdade de oportunidades na sociedade francesa nesse momento, nós também temos uma desigualdade de oportunidades na sociedade brasileira hoje. Então, eles olham para essa sociedade e veem uma sociedade que é desigual. Eles veem uma sociedade que é desigual economicamente, eles veem uma sociedade que é desigual politicamente,
O plebeu, o pobre, não tem voz, não tem direito a voto, não tem direito a falar, e eles veem uma sociedade que é desigual quanto às leis. O pobre, o plebeu é tratado de uma maneira, o nobre e o religioso, aquele que pertence à igreja, é tratado de uma outra maneira. Eles veem essa sociedade e eles passam a criticar essa sociedade. Agora, quais são as ideias que são defendidas por esses caras, então? Quais são as ideias que são defendidas pelo iluminismo? Quais são as ideias que vão formar o conjunto do que nós dizemos que é o iluminismo? Essas aqui são as características gerais que nós vimos, então, na sala de aula. Vejamos, então, quais são essas características. A primeira é liberdade de expressão. Eles defendem as liberdades individuais, principalmente a liberdade de expressão, mas eles defendem a liberdade de expressão, lembrando sempre, como a gente discutiu em sala, com responsabilidade. Você é livre para dizer tudo aquilo que você quer, mas você é responsável por aquilo que você diz. Então, existe liberdade de expressão, mas existe responsabilidade sobre aquilo que você diz e sobre aquilo que você fala. Então, se você falou uma mentira, se você falou algo que não é uma verdade sobre uma pessoa, se você acusou uma pessoa de algo que não é verdadeiro, você está cometendo um crime e você pode e deve ser julgado e condenado sobre aquele crime. Então, o que eles vão defender é, por um lado, a liberdade de expressão. Por outro, quando estão defendendo os direitos individuais, eles estão defendendo também a igualdade perante a lei. Eles querem que todas as pessoas sejam iguais perante a lei. Então, nós temos aqui também uma crítica de como o poder absoluto do rei ele age, como o poder absoluto do rei é. Então, o que eles vão fazer é, eles vão defender a divisão de poderes. Se o poder absoluto, se um único poder, ele corrompe, e o poder absoluto corrompe de maneira absoluta, então o que eu vou fazer? Eu vou dividir os poderes, e a partir do momento que eu divido os poderes, eu impeço, eu não deixo que uma pessoa tenha poder absoluto e que ela possa utilizar o poder somente para si mesma. Eu divido o poder na sociedade, eu dou um pouquinho do poder para cada pessoa, e a partir do momento que eu dou esse poder, a partir do momento que eu divido esse poder, cada pessoa tem como vigiar a outra, e a partir do momento que eu posso vigiar um ou outro, eu também posso garantir que se uma pessoa utilizar o poder de maneira errada, eu posso corrigir esse sistema. Agora, nós temos então uma crítica ao autoritarismo, nós temos aqui uma crítica como o pobre, o plebeu é tratado, e a partir dessa crítica de como o pobre, o plebeu é tratado, nós temos aqui uma crítica ao próprio absolutismo, pela própria autoridade e a legitimidade que esse poder absoluto tem em tratar com a pessoa, em fazer com que as pessoas obedeçam a eles, a forçar com que as pessoas obedeçam a eles. Então, o poder do rei, na opinião dessas pessoas, ele deve ser limitado. E a partir do momento que o poder do rei deve ser limitado, nós temos aqui uma novidade, que é a chamada de direito natural. Eles vão dizer que o poder do rei é limitado, ele deve ser limitado porque nós temos o que eles chamam de direitos naturais. Nós temos direitos desde o momento no qual nós nascemos. Esses direitos naturais não podem ser retirados de nós, não importa o quê. Nós temos 3 direitos naturais. São eles: a vida, a propriedade e a liberdade. Esses 3 direitos naturais, por exemplo, são a base da nossa Constituição, a Constituição de 1988, e todos os nossos direitos, todos os nossos deveres são construídos com base nesses 3 direitos naturais: o direito à vida, o direito à propriedade e o direito à liberdade. Nós temos, então, uma defesa à liberdade, mas uma defesa a uma sociedade que tenha tolerância, principalmente tolerância religiosa. Se você tem uma sociedade que tem liberdade de expressão, se você tem uma sociedade que está defendendo os direitos individuais, se você tem uma sociedade que está defendendo a liberdade individual, a liberdade de cada pessoa, nós temos uma sociedade que está defendendo a tolerância. Tolerância. Uma sociedade que admite que as pessoas tenham opiniões diferentes, e a partir do momento que a sociedade admite que as pessoas têm opiniões diferentes, as pessoas têm que tolerar as suas diferenças, as pessoas têm que tolerar as suas opiniões diferentes. A partir disso, o que nós vamos ter aqui são os pensadores iluministas que nós vemos na sala de aula. Mas antes de falar um pouco deles, vamos aqui tentar compreender aqui como é que esse iluminismo acontece e compreender que
O iluminismo, ele vai ter suas características, que nós vamos falar aqui de cada um desses autores e destacar a característica de cada um desses autores, mas o iluminismo também vai ter aqueles autores que vieram antes deles. Nós temos aqui, por exemplo, o Francis Bacon, que vai colocar o ideal de ciência, que vai colocar a base da ciência e o valor do saber, o valor do conhecimento. Nós vamos ter o nosso bom Renan Descartes, que vai colocar a ciência não só como um valor, mas um método para você utilizar a razão, para utilizar a nossa capacidade de compreender e olhar o mundo. E a partir do momento que nós temos esse método para nos ajudar a olhar e compreender o mundo, nós podemos fazer ciência, nós podemos acumular conhecimento, nós podemos conhecer mais hoje do que nós conhecemos ontem sobre um assunto. Hoje nós conhecemos mais sobre a pandemia, hoje nós conhecemos mais sobre o coronavírus do que nós conhecemos ontem. E a partir disso, a cada dia nós vamos acumulando conhecimento e nós vamos acumulando aquilo que nós sabemos sobre o mundo, conhecendo melhor o mundo e sabendo as nossas possibilidades, aquilo que nós podemos e aquilo que nós não podemos fazer. Nós temos aqui nosso Isaac Newton. O Isaac Newton que vai colocar o ideal da física, vai colocar as leis da física e vai estudar como os corpos, sejam nós aqui, ou os corpos celestes se movimentam e vai propor então toda uma nova física, toda uma nova mecânica dos corpos, uma compreensão e um entendimento de como as pessoas ou como os objetos à nossa volta se comportam e as leis de como o universo se comporta. Nós vamos ter aqui John Locke, que vai colocar, vai criticar o absolutismo monárquico e vai dizer justamente que nós precisamos limitar o poder do rei. É dele a ideia de que nós temos que não só limitar o poder do rei, mas reconhecer que a pessoa, a partir do momento que nós nascemos, ela tem direitos naturais. Esses direitos naturais que não podem ser retirados e esses direitos naturais que são, como eu falei para vocês, 3 direitos. O direito à vida, o direito à propriedade e o direito à liberdade. Esses autores, como eu estava falando para vocês, eles vão lançar ideias que os iluministas vão utilizar e a partir do momento que nós começamos a falar sobre isso, nós vamos ter um cara, por exemplo, ali no início do iluminismo, como Adam Smith, que vai tentar lançar uma ideia que seria a ideia da economia, como você administra o dinheiro de uma nação, como você administra o dinheiro de uma sociedade. É o que ele vai chamar de economia, a ciência para administrar a sociedade. A ciência para entender como é que você vai pegar o dinheiro de uma sociedade e você vai conseguir compreender onde você necessita e onde você não necessita de dinheiro. E ele vai criticar o absolutismo, ele vai criticar a intervenção do Estado, ele vai criticar quando o rei coloca o dedo dele na economia, mas ele vai dizer então que o Estado, o rei, ele tem um papel na economia. Ele tem um papel que é o papel de ser aquele que verifica, aquele que dá a certeza de que todo mundo está seguindo as regras, mas o mercado, mas a economia, ela tem que acontecer da maneira dela naturalmente. O rei, o Estado, tem o seu papel, mas a economia acontece naturalmente o máximo possível. É o que nós chamamos de liberalismo econômico. Nós vamos ter aqui Montesquieu, que vai seguir uma linha de pensamento que vai estar falando sobre a questão da política. Essa linha de pensamento aqui que começou com Maquiavel, que lá no final do Renascimento já estava dizendo que havia necessidade de você separar a religião da política. A política não pode se envolver na religião, como a religião não pode se envolver na política. Porque toda vez que a religião se envolve na política e a política se envolve na religião, o que vai acontecer é o que aconteceu na época de Maquiavel, que nós vamos ter um lado, um partido falando que só ele tem a razão, um outro partido falando que também só ele tem a razão, e a única solução é a briga, é a violência entre esses dois partidos, é a guerra civil entre esses dois partidos.
É o que acontece, por exemplo, na timeline de vocês, ou seja, no antigo Facebook ou em qualquer timeline de uma rede social de vocês, quando vocês olham, por exemplo, os colegas de vocês, ora defendendo o governo, ora indo contra o governo, ora defendendo aquele partido ou indo contra aquele partido. O que ele está falando é, a religião é do indivíduo. O que você acredita é seu e nenhuma outra pessoa. A política é feita para todas as pessoas. Não pode ser feita para um único grupo, para alguma parte da sociedade. Você não pode fazer política para uma parte da sociedade, mas você tem que sempre pensar no todo da sociedade. Agora, nós também vimos aqui Jean Bodin, que vai participar dessa linha de pensamento do Montesquieu, que está falando que o soberano ele não é e não pode ser o governante. Aquele que governa, na realidade, é o Estado, aquela estrutura que administra. Então, são os funcionários públicos que fazem com que a sociedade caminhe. Justamente esses funcionários públicos que não podem ser trocados a partir do momento que entra um novo governante. Senão, o que aconteceria seria exatamente que, a partir do momento que nós trocamos o presidente, toda vez que nós trocamos o presidente, você vai ter que parar o Brasil por 2, 3 meses para saber quem manda, para reorganizar toda a administração pública e saber, de novo, como é que vai ser o novo governo. O que acontece, na opinião de Jean Bodin, vai ser justamente que nós precisamos ter uma máquina pública, nós precisamos ter funcionários públicos que saibam administrar, que saibam fazer com que a sociedade caminhe com ou sem governante. Esses funcionários eles não dependem do governante e eles têm a função exatamente de fazer com que as coisas andem. Seria, por exemplo, o diretor da escola ou a merendeira da escola, por exemplo, que estão lá, independentemente de quem é o prefeito, de quem é que está mandando na cidade ou não. Eles têm que fazer a escola funcionar. Eles têm que fazer com que as pessoas tenham comida, eles têm que fazer com que os alunos consigam ter a merenda deles na sala de aula. Nós vimos, então, aqui, ao chegar em Montesquieu, então ele vai pegar esse pensamento, vai pegar essa análise política que vão vindo dos autores dele e ele vai dizer que não só esses autores estavam corretos, mas nós temos que aprofundar. Para criticar o absolutismo, para criticar essa sociedade desigual, nós precisamos terminar, nós precisamos acabar com esse poder absoluto. E a partir do momento que ele quer acabar com o poder absoluto, ele propõe que nós dividimos o poder absoluto em 3. Nós vamos ter, então, o judiciário, o legislativo e o executivo. O judiciário, ele julga, são os juízes, os promotores, ele vai julgar se as leis estão sendo cumpridas ou não. O legislativo é aquele que faz as leis, esses são os deputados, são os senadores, são os vereadores, e eles vão fazer as leis e vão olhar o orçamento da sociedade para tentar distribuir o dinheiro da sociedade da maneira mais justa possível, mas também verificar se as leis da sociedade são justas ou não. Caso elas sejam injustas, é o legislativo que vai mudar. E nós temos o executivo, que é aquele que vai executar o plano. É aquele que, a partir do momento que está planejado, por exemplo, a construção de uma ponte, é aquele que vai planejar, é aquele que vai construir de fato a ponte, é o executivo. Quem faz parte no nosso executivo? O presidente, os governadores, o prefeito. Então, nós temos algo que é necessário à sociedade. Quem é que vai fazer isso? É o executivo. O executivo é que vai dar as ordens, é o executivo que vai organizar a sociedade quando ela necessita de algo. Por exemplo, nessa pandemia, nós temos a necessidade de várias coisas. Nós vamos ter a necessidade de uma renda mínima, nós vamos ter a necessidade de os hospitais estarem funcionando, nós vamos ter uma necessidade da segurança pública continuar funcionando. Então, quem é que verifica, quem é que organiza e garante que tudo isso está acontecendo é o executivo. Nós vamos ter, a partir de Montesquieu também, nós vamos ter Voltaire, que vai criticar a sociedade absolutista, a sociedade desigual e intolerante que ele tem, e vai propor uma igualdade de expressão, mas principalmente uma igualdade legal. Ele quer uma sociedade no qual todas as pessoas têm os mesmos direitos, e a partir do momento que nós temos todos os mesmos direitos, nós estamos numa sociedade de iguais. Essa sociedade de iguais é uma sociedade que vai inspirar, essa ideia, por exemplo, vai inspirar a Revolução Francesa, que nós vamos utilizar, que nós vamos ver nos nossos próximos capítulos. Voltaire, então, ele vai ter como ao lado dele autores como Rousseau,
que vai ser aquele que é considerado como o pai da democracia moderna. Rousseau vai propor, então, o que nós chamamos de democracia direta. Essa democracia direta seria uma democracia no qual todos temos voz, todos temos voto, de igual maneira. Todos somos iguais perante a lei e todos temos voz e voto igual. Só é uma democracia se todos tivermos voz e voto igual. E a partir do momento que todos temos voz e votos igual, ele não acredita na possibilidade de um representante. O que significa isso? Significa dizer que ele não acredita que a gente possa eleger um vereador, ele não acredita que a gente possa eleger um deputado para representar a gente e para ir lá votar pela gente, por nós. O que ele acredita? Ele acredita que uma pessoa só pode representar a ela mesma. Então, aquele deputado, aquele senador, aquele vereador, na realidade, quem representa é ele mesmo. Você representa somente a você mesmo. É você que tem que olhar pelos seus próprios interesses, é você que tem que defender os seus interesses. A partir do momento que é você que tem que defender os seus interesses, quando tem que ter uma decisão numa cidade, todas as pessoas interessadas naquela decisão, elas têm que ir se reunir em assembleia e ter voz e voto igual. É isso que ele chama de democracia direta. É isso que ele chama de uma democracia verdadeira, no qual todos temos voz e voto iguais. Agora, o que nós vamos ter nesse momento também são tentativas de reforma pelas monarquias, tentativas de reforma pelos reis. É o que nós chamamos de despotismo esclarecido. São os reis que são educados, por exemplo, por esses autores iluministas, são reis que são eruditos, eles estudaram muito, eles vão ser reis que vão ser muito treinados e capacitados por cargos no qual eles estão, eles olham a sociedade deles e realmente admitem que tem que ter uma mudança, que tem que ter uma abertura das realezas, uma abertura das monarquias para tentar conter essas críticas, para tentar conter essa perda de legitimidade, essa perda de autoridade que eles estavam com todas essas críticas que eles estavam sofrendo. O que eles vão fazer então é tentar reformar, tentar fazer uma série de medidas para fazer com que a monarquia ela consiga mudar e permanecer no poder, e a partir disso ela deixe de ter tantas revoltas, deixe de ter tantas rebeliões por parte dos plebeus e por parte dos nobres descontentes com a monarquia. Destes déspotas esclarecidos, nós vamos ter vários desses pela Europa. Nós podemos destacar, então, aqui na Áustria, o José II, nós podemos destacar na Rússia, a Catarina II, na Prússia, o Frederico II, em Portugal, o José II, principalmente na época do ministro Pombal, e nós vamos ter aqui na Espanha o Carlos III. Todos esses, então, vão ser reis que vão procurar reformar, vão procurar refazer e procurar mudar um pouquinho a monarquia. É aquele negócio, você muda um pouquinho para permanecer a mesma coisa. Então você muda um pouquinho a monarquia para ela permanecer no poder. E a partir do momento que nós temos a monarquia tentando se adaptar às críticas que ela estava sofrendo, nós vamos ter aqui uma mudança. As monarquias elas vão pouco a pouco perdendo poder, as monarquias deixam de ser absolutistas e passam a ser monarquias que têm poder limitado, monarquias constitucionalistas, assim como nós vimos no primeiro capítulo que aconteceu com a Inglaterra. Então aqui nós temos um movimento iluminista que ele vai ter uma profunda influência, uma profunda importância para a nossa sociedade, principalmente porque, se a gente olhar os artigos, principalmente os primeiros artigos da nossa Constituição, o que nós vamos achar é um Ctrl+C, Ctrl+V exatamente desses autores iluministas. O primeiro artigo da nossa Constituição é exatamente que a lei é igual para todos, uma ideia iluminista. Nós vamos ter aqui, então, todos os artigos da nossa Constituição, de alguma maneira, são influenciados por esses autores iluministas, principalmente por 3 autores. O Hobbes, que não é iluminista, mas faz parte do debate. Nós vamos ter o Locke, que está colocando a questão do direito natural e a importância da propriedade para o indivíduo. E nós vamos ter aqui o Rousseau falando sobre os direitos e principalmente a questão de nós termos voz e voto iguais. A Constituição de 88, a Constituição que é as nossas leis, que organiza a nossa sociedade,
que dá tudo aquilo que nós temos hoje, todos os direitos e todos os deveres que nós temos hoje, ela é feita com base no pensamento iluminista, ela é feita com base no pensamento desses autores que nós vimos hoje. Então, qualquer pessoa que vai estudar direito ou qualquer assunto relacionado à organização da sociedade, esses autores são mais do que obrigatórios. Eles são de profunda importância, a mais profunda importância para a gente compreender a nossa sociedade e principalmente para a gente compreender as nossas leis, a forma como nós nos organizamos, a forma como nossa sociedade é hoje. Qual é o projeto de sociedade que nós temos hoje? Porque o projeto de sociedade que nós temos hoje é exatamente o que esses autores pensaram lá atrás no iluminismo. Até o próximo vídeo, até a nossa revisão do nosso terceiro capítulo. Se alguém tiver alguma dúvida, me mande um e-mail ou faça um comentário. Até mais. Tchau, tchau.